dia! Estamos ao vivo de Belo Horizonte para todo o Brasil, Portugal. Bem-vindo você também que nos acompanha aí do outro lado. É o Manhã Viva chegando até a sua casa. Deus abençoe sua semana que está começando. No programa de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os cuidados com os idosos, especialmente nesse período que ainda está um pouco frio em muitos lugares do Brasil. Para conversar conosco, o doutor Ronald está conosco, o Ronald de Souza, cardiologista do Hospital Madre Teresa, já está aqui na nossa sala de entrevista. Também a Luciana Assis, doutora em neurociência da Universidade Federal de Minas Gerais. Temos receitas no programa de hoje, mais de uma. Vamos ter um bolo especial no próximo bloco, um bolo Red Velvet no pote. E também tem pão de queijo. Mas a gente vai começar agora aqui do nosso artesanato. Magda Paola está conosco. Bem-vinda, Magda. Uma alegria recebê-la pela primeira vez aqui no Manhã Viva, né? Mais uma artesã, então, somando forças para levar até você que nos acompanha também essa dica de artesanato que hoje a Magda vai nos ensinar a encapar o caderno. Então, você que tem aí um caderno de receita, um caderno para fazer o estudo da palavra, você que tem essa experiência, uma agenda também, né? Então, assim, eu não sei qual a utilidade do caderno que você usa, ou até os que estudam mesmo, né? Que tem as anotações ali de cursos que fazem. Então, a dica de hoje é o encapamento do caderno com EVA, né, Magda? Isso, EVA. Vamos lá, então. Que dá mostra pra gente oportunidade. Como é que faz. Primeira dica que eu vou dar é recortar o molde e passar ele pro EVA com um palito de churrasco para não manchar. Feito isso, você recorta, vai estar assim, você pega o giz pastel, passa ao redor. Esse giz pastel é fácil de achar? É fácil de achar. Olha, qualquer gente, loja de artesanato. A gente compra o conjuntinho, igual compra caixa de lápis mesmo, cor, né? De isso, cor. Isso. Lápis pastel, então, para preparar esse EVA. Isso. Okay. A gente passa na beiradinha, passa o dedo para esfumaçar, para ficar o acabamento ficar bonito, né? Feito isso, em todos os itens, a gente começa a colar. Aqui no caso, a gente está fazendo esse caderno aqui da Joaninha. A gente cola, começa a colar. Depois tudo recortado, tudo passado. Até um álbum de foto, né, Magda? Pode ser encapado a capa do álbum, se for simples. Planner. Tem muito para caderno de assinatura para nascimento, para casamento, para batizado, a festinha de 1 ano. O pessoal vai lá e faz para poder guardar aquela lembrança. A mensagem, né? Isso. O registro de quem o apoio da quem visitou. E quem nos acompanha também pode participar pelo Facebook do Manhã Viva, ao vivo, deixa aí sua mensagem, tem receita, artesanato no programa de hoje e tem o nosso bate-papo daqui a pouco sobre os cuidados com os idosos, especialmente nesse tempo do inverno. Então daqui a pouco a gente também dá uma olhadinha aí na sua participação. Aí você vai só colando essa cola especial também? Essa cola especial é cola de contato, ela cola rapidamente. Cola até a mão da gente, se você não ficar, tem que colocar pouco. A dica do caderno... O ideal que seja, então, esse tipo de cola? Essa ou a cola quente. Tá. Tem a cola para isopor também, mas ela demora mais na colagem. Só um trabalho mais rápido tem que ser essa ou essa. Ou essa. A capa, a dica da capa, você vai pegar o EVA e vai... Eu faço, já tenho mais experiência, eu pego a folha inteira, meço aqui, na folha inteira, venho com estilete e corto. Já corto. Para o pessoal que não tem essa experiência, eu passei as medidas aqui no molde, tá? É 19 centímetros aqui, 28 aqui. Dependendo da capa do que a pessoa caderno, for do tamanho que a pessoa for usar. Aí cola dos dois lados, vai ficar um acabamento perfeito, né? E a gente vai colar a nossa joaninha aqui. Antes de colar a nossa joaninha, tem aqui o trabalhinho que eu fiz na asa. Foi com o próprio giz pastel. As bolinhas pretas dela. Isso. A gente pega o giz pastel normal, em pezinho, e roda ele. Tá vendo? Bem prático. Sai as joaninhas, a marca. Depois a gente vem com a tinta branca, com um pincel bem fininho. Eu uso esse. Tem um número esse aí? Não. Tem. 303 da Keramic. Tá tudo na lista, depois eu vou passar pro pessoal. Fica no Facebook? Vou pôr no Facebook. Qual o Facebook da Magda? Magda Paola da Silva Santos.
Então, nesse Facebook encontra todo o material do artesanato. Aí a gente passa na tinta branca e vem com o pincel e passa em algumas partes ao redor. Para dar esse branquinho, essa diferença um efeito, asinha. né? Isso. Aí a gente vai colar a asinha também. Aqui atrás, com a mesma cola. Uma dica, eu esqueci de falar. Não colar a capa do caderno, cola com a cola quente. Por quê? Porque o caderno é encerado. Eu já preguei aqui. Essa cola aqui, ela vai sair com o tempo. Desliza, né? E ela vai sair com o tempo. A cola quente não, ela vai ficar permanente lá no lugarzinho. Caderno, para você tirar, você destrói o caderno. Não tem como. Se você quiser reutilizar a capinha do caderno, você não pode colar com o permanente. Nem com a EVA. Então, você os não moldes cola. da Joaninha e as medidas certinhas você vai disponibilizar no Facebook, Isso, né? Para quem quiser. Ó, a gente põe também. Mais fácil, né? No do Manhã Viva. De qualquer forma, o Facebook da Magda, o trabalho dela com artesanato aí, facebook.com/Magda Paola, tudo junto, _Silva Santos. Magda Paola _Silva Santos. É o Facebook com todo o trabalho de artesanato, com EVA, inclusive essa capa de caderno que a gente está ensinando. Isso. E o acabamento do caderno aqui fica a gosto da pessoa que está fazendo, né? Eu vou fazer o meu. Você vai incrementando, né? A gente vai incrementando, porque é artesanato, né, gente? Quanto mais incrementado, mais enfeitado, mais com coisa artesanal, botão, biscuit, cianinha, no caso desse aqui eu vou usar cianinha. Lá eu usei o elástico com babado. Eu quis fazer esse aqui Às diferente. vezes a pessoa até reaproveita o que tem em casa, de bico, de fita. Pode. Isso aqui é a criatividade da pessoa. Artesanato, bom de mexer com artesanato, que não tem uma regra fixa. Você inventa, você faz, você incrementa. Não é muito caro, né? Para quem for fazer pouca coisa, o EVA não é caro. É uma coisa muito boa de mexer. É fácil de mexer, de estar cortando. Até mesmo esses aqui, ó, que é modelado, chama EVA. A gente modela o EVA na bola de isopor. Que lindo também aqui, não né? Sagrada Família? Sagrada Família. Olha só, não é difícil de estar fazendo. E hoje em dia tem as forminhas também, né? Que você pode estar fazendo. Aí aqui, para colar biscuit, a gente cola com cola quente. Então, hoje já tá uma beleza. A Joaninha, essa aí você já compra pronta? Comprei pronta. Eu tenho uma parceira. Isso. Comprei pronta. Aqui a gente coloca o escalope, que é onde a pessoa vai colocar o que é esse caderno. Ou o nome da pessoa. Ou a utilidade ou dele. Ou é caderno de receita, ou de estudo, matemática. O que a pessoa vai usar, ela pode estar colocando aqui. Na nossa belinha aqui também, desculpa. Até esqueci o nome, Joaninha. A gente coloca o lacinho aqui. Maravilha, E para desenhar um rostinho, eu não trouxe a caneta, gente. Você faz com a caneta mesmo? Faço com a caneta permanente aquela que a gente escreve Com esse não dá para fazer, não? Não dá, porque ele é grosso. Fica estranho, né? Daria para fazer com a tinta preta. Eu vou fazer com a tinta branca só para ver. Também é uma opção de renda extra, né? Quem gosta de artesanato, quem tem um tempinho aí livre, você começa a fazer, desenvolver então esse tipo de material e de repente você também vai poder aí estar vendendo e negociando esses produtos. E fora esses usos, tem vários, né? Você pode fazer lembrancinha para festa, casamento, chá de bebê. Tem muita gente que ajuda a Canção Nova dessa forma também, Magda. Tem gente que às vezes fala, não tem como ajudar a Canção Nova, queria, gosto muito da obra, mas não tem. Às vezes a pessoa aproveita esse tipo de oportunidade, de dica e faz algo a mais, né? O extra e transforma, reverte isso para evangelização, para estar também doando para a Canção Nova. Isso, a gente pode dar para criança. O caderno mesmo é fácil para criança aprender a fazer. E tem outros tipos de lembrancinha. Que bonitinho. Aí, rapidinho você fez, né? A caneta não veio e eu trouxe também. Mas faz com a tinta preta ou com a caneta de CD preta, aquela permanente, que não sai.
Tá. Aí, então, simplesinho. esses moldes da Joaninha a gente Aqui, vai ó, disponibilizar no vai, Facebook. eu trouxe pra você. Já está no Facebook da Magda já? Já. E a gente vai colocar também no Facebook do Manhã Viva para você ter as medidas certinhas. Isso, pra fazer dessa perfeito. Joaninha. Mas Isso. aí a gente viu que é super simples. É fácil. Corta no EVA e Isso. depois vai aplicando, fazendo Isso, tá essa fazendo. montagem. Isso. E molde na internet tem vários que a gente É? a gente coloca, nós artesãs colocamos, disponibilizamos muito. Para quem está começando, tem dica, dica de igual esse aqui, ó. Isso é legal, porque vocês partilham o trabalho, né? Isso. Não prende só em uma, não. Vocês Conhecimento gostam não é meu, é de todos, né? Maravilha. Eu não nasci com esse dom, eu aprendi também. Então, nada mais do que eu compartilhar. Isso é lindo. Né? E esse aqui, tá vendo? Deixa eu pegar essa multidão. Aham. Tem uma dica boa que é estampar, aqui é Manchinho, tecido, ó. Maravilhoso. E é tecido, né? Aham. Também Aqui o pode... EVA. EVA E e aqui aqui é o EVA com tecido. tecido. Aham. Eu estampei, eu colei o tecido no EVA. Ficou muito Aí é bem. com uma cola e aqui branca o pra bracinho EVA. do anjo também alto relevo, assim, Alto né? relevo. Abertinho. Porque na verdade fica assim, né? No meiozinho. Muito A mãozinha bacana. posta. Aí é outra dica boa também de estar aprendendo. Bacana, então Pra tá não bom. só EVA. Magda, muito obrigada pela De sua nada, eu que participação, pela agradeço. presença aqui no programa. Eu que agradeço a Você que está em oportunidade. casa, então, mais uma opção aí para você desenvolver, fazer essas capas de caderno para várias utilidades. Isso. Antes da gente conversar com nossos entrevistados, os convidados que estão aqui, a gente já vai dar uma dica para você de pão de queijo, né? Aqui em Minas Gerais, que é super comum. Ela está aqui conosco, a Patrícia Vaz. Já está preparando, então, a nossa primeira receitinha de hoje, antes de ir para o intervalo. Qual é o jeito, o modo da preparação? O que é que você já fez, Patrícia, aí? Bom dia, Verônica. Bom dia a todos que nos acompanham pela Canção Nova. Inicialmente, em uma bacia, vocês colocam 1 quilo de polvilho. Eu dou uma dica: utilizem o polvilho doce, que o pão de queijo fica muito mais macio. 1 copo de 250 ml de leite. À parte, em uma vasilha, vocês fervem 1 copo de 250 ml de leite, 1 copo pelo vinco. O que é pelo vinco? É menos 1 dedo de água. 1 copo pelo vinco, menos 1 dedo de óleo, 1 colher de sal e uma dica, margarina. A margarina deixa o pão de queijo bem mais macio. É 1 colher rasa de margarina. Enquanto se ferve essa mistura, nós colocamos, tá? Vamos sovando o pão de queijo. Aqui nós já adiantamos, porque o tempo é curto, né, Verônica? Isso. Então você sova o pão de queijo, amassa com 1 copo de leite. Aí você colocou, então, o quilo de polvilho e acrescentou o copo de leite. Isso Fervido mesmo. ou não? Fervido. É, tá? Tá. E isso também fica a critério da pessoa. Mas o óleo tá? também que você colocou, a margarina? A margarina se coloca na mistura à parte. Do leite. Tá? Do leite. Tá. Isso. Então, Na verdade, são 2 copos de leite. uhum. 1 para mistura e 1 para sovar o pão de queijo. O polvilho, para que o pão de queijo fique mais macio. Então, primeiro a pessoa faz uma mistura com a margarina e o leite, 1 copo de leite. 1 copo de água e 1 copo de óleo. Isso. Ah, então primeiro faz essa mistura Isso. e acrescenta no polvilho e mais 1 copo de leite. Isso. Tá. Tá? Depois feito tudo isso, coloca-se de 3 a 5 ovos. Como que vai se ver essa quantidade? Se a massa tiver mais mole, 3 ovos. Se a massa ficar mais dura, você vai aumentando até dar o ponto de enrolar. Após tudo isso, vocês colocarem os ovos, a gente coloca o queijo ralado. Sugiro 300 gramas, que é um diferencial. Então vamos colocar os ovos? Vamos. Então vai acrescentando e mexendo. Vai acrescentando. Com a mão mesmo, né? Com O a ideal mão é... mesmo, tá? Só que na hora que a gente vai colocar a mistura, fica um pouco quente. Então é melhor misturar primeiro com uma colher e depois colocar os ovos. Mistura Pode bem pôr os todos? ovos. Não vai Juntos? haver necessidade, tá? Ah, Aqui. tá. Que a massa já tá mais mole. Então. Ah, então nem sempre precisa usar Nem os ovos. sempre precisa de usar todos os ovos. Depende muito da consistência Aí da você massa. usou 2? Aqui eu usei 2 ovos. E aí Porque qual é são o ponto? caipira, inclusive, tá? Ovos caipira, sempre a quantidade é menor. Porque a gema dele é muito maior, tá? E o ponto do... Como que a É pessoa um vai ponto saber? de enrolar, tá?
Que aí ele ainda está mais molinho, né? Tá mais molinho. O queijo vai dar o ponto de enrolar, tá? Bacana. Agora vamos colocar o queijo. Aqui eu não vou misturar tanto com calma pelo tempo, mas em casa vocês podem sovar bem, amassar bem o polvilho. Quanto tempo, Patrícia, precisa ficar? Olha, eu costumo ficar 10 minutos sovando o polvilho. Porque quanto mais sovar, mais absorve o queijo e os ovos, tá vendo? Legal. E a Patrícia comentava antes de entrar no ar, né, que essa receita já é de vó para mãe, depois para ela, então é uma receita que vocês costumam fazer em família. Sim, essa receita veio da minha avó do interior de Minas. Um beijo, vó Tereza. E todas as filhas fazem essa receita. Sábado, na minha família, são 9 tias. É o dia do pão de queijo. Todo mundo assa o pão de queijo. Bacana. Então aí você vai esperando ficar mais grossinho, mais firminho. Depois você só faz a bolinha e põe no forno. A bolinha, coloca essa. Olha. É muito fácil. E um bom pão de queijo faz a diferença, bem macinho. Joia. Quanto tempo fica no forno o seu pão de queijo? Olha, você já vai esquentando no forno, uma temperatura de 180 graus, tá? Ele fica até crescer em torno de uns 15 minutos. Aí você abaixa um pouco o forno para ele corar e não queimar embaixo, tá? Eu já vou então ligar aqui, tá bom, Patrícia? Porque tá aí bom. Quando você termina, a gente já traz ele aqui pro forno também. Isso. Aí é só fazer como pequenas rápido, bolinhas. até o final do programa fica pronto. Sim. Já estou terminando. E ainda no programa de hoje, gente, nós temos mais uma receita com a Amanda Freitas, que vai fazer para nós um bolo Red Velvet no pote. Então, aguenta aí, que ainda tem receita no programa de hoje. Mais uma. Enquanto você entrevista, eu vou finalizando aqui, Verônica. Tranquilo. Então, a Patrícia vai finalizando aqui o pão de queijo. Ela só vai fazer as bolinhas agora e põe aqui na bandeja e leva no forno, que já está ligadinha ali, aguardando você. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com os nossos convidados sobre os cuidados com o idoso no inverno, especialmente, né, nesse tempo que ainda está frio. Quero mandar um abraço agora para a loja Laversa, para o showroom Laversa, que distribui peças de semijoia para qualquer lugar do Brasil. Você que tiver interesse de revender semijoias, essas peças que eu uso todos os dias aqui no programa. Inclusive, esse cordãozinho de hoje aqui, ó, é a oração do Pai Nosso, que está nessa bolinha aqui, né, nesse formato arredondado, mas aqui está escrito a oração do Pai Nosso, essa peça tão bonita. Então, tudo isso que eu uso todos os dias é da Laversa, que generosamente, carinhosamente cedem para nós esses acessórios que também estão à disposição de vocês. Laversa.com na internet, no Facebook. E esse look de hoje, gente, é da loja Model, aqui em BH. Tá pertinho de nós aqui da Canção Nova, um bairro aqui do lado, aqui nas proximidades da região da Pampulha. A loja Model, também no Facebook, Model BHMG. Model, então, a Adriana e toda a equipe aí tão carinhosa que nos acolhe, que nos ajuda dessa maneira. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta agora para conversar com os nossos convidados aqui, o Dr. Ronald, cardiologista do Hospital Madre Teresa, e também a Luciana Cis, doutora em neurociência da UFMG. E eles vão nos instruir agora, né, nos dar as dicas de como cuidar dos idosos no verão. E os idosos que estão nos acompanhando também querem saber, né, no inverno, especialmente nesse tempo mais frio, que agora a gente já está numa fase de transição. Daqui a pouco é primavera, né, mas ainda está frio em muitos lugares. E para a gente começar o nosso bate-papo, primeiro, doutor Ronald, que idade que a pessoa já entra na classificação de idoso, né? Com quantos anos que a pessoa pode ser considerada um idoso e já começa esses cuidados próprios dessa fase da vida? Então, queria agradecer imensamente por dar de estar nesse programa e a importância de discutir o idoso aqui. Nunca a expectativa de vida do brasileiro foi tão alta. Em 2016, nossa expectativa chega a 70 anos de idade. Mas a partir dos 60 anos, a gente já pode considerar pelas classificações que no Brasil, né, internacionalmente, como expectativa de vida maior é 65, mas aqui a gente considera, a partir dos 60 anos, a pessoa já entra na terceira idade. 60, então? 60 anos. Nossa, é jovem, né? É jovem. Eu acho que hoje
60, falar 60 é jovem. Que legal. Então, com 60 anos já está aí tendo os benefícios, porque é uma fase muito bonita também da vida, né? Como envelhecer com saúde? Vocês também podem, então, dar essas dicas e nos orientarem nesse sentido. Como chegar bem nessa fase da vida? Fala em, perdão, você aqui, a gente, para chegar bem, né, na terceira idade, bem sucedido com saúde, a gente fala que começa desde da pediatria, né, desde a infância, porque excluindo a nossa carga genética, o que a gente vai fazer, o que a gente vai plantar ao longo da vida é o que a gente vai colher. Então a gente precisa de ter uma alimentação saudável, prática de exercício físico, interagir com outras pessoas, e isso que vai nos tornar saudável. No conceito mais amplo, que não é a ausência de doença, mas essa interação, essa relação com as pessoas e estar bem fisicamente para interagir com o nosso meio, né? Então, a terceira idade seria um reflexo, um fruto, uma consequência também de toda a vida da pessoa? Isso. Eu acho que é importante, né, frisar essa questão da construção, né? A gente vai construindo a nossa vida e construindo a nossa velhice, né? Então, a gente envelhece como a gente vive. E isso leva em consideração o quê? Alimentação, atividade, relacionamento? Além desses fatores que o Dr. Ronald falou, né, como alimentação, atividade física, é muito importante também a gente ter um cuidado com a nossa saúde mental, o nosso convívio social, né? Tem um conceito que a gente fala de reserva cognitiva. Então, essas atividades do dia a dia que desafiam a nossa função cognitiva, que são estimulantes, são atividades muito importantes, né? Durante o dia a dia mesmo a gente faz uma série de atividades. Aprender um artesanato, aprender um novo idioma, vão entrar, né? Assim, a pessoa pode falar assim, eu não estudei, né? Mas sempre é tempo de aprender, de fazer atividades que vão desafiando. Então, essa fase da vida também seria importante para isso? Por exemplo, para desenvolver receitas, que às vezes a pessoa já sabe, o artesanato. Uma ocupação. E, assim, a gente estando bem, a gente consegue desenvolver várias habilidades. Às vezes, durante a nossa fase de vida, a gente trabalhou muito, as pessoas não tiveram tempo. Agora, talvez seja a hora de tentar algo diferente, né? Faz bem. Faz bem. A doutora Luciana, ela trabalha direcionada, né, nessa parte da terapia ocupacional. Qual a importância disso? Como que funciona esse trabalho, doutora Luciana? Eu vou explicar um pouquinho o que é terapia ocupacional. Né? Às vezes as pessoas não entendem muito bem importante. O que é. Então, a terapia ocupacional é uma profissão da saúde e a gente, né, vamos pensar, o que é ocupação? As ocupações são as atividades que a gente realiza no dia a dia. Desde as atividades artesanais, de lazer, as atividades de vida diária, de autocuidado, né? Até atividades de trabalho, enfim, todas as atividades que nós... Cuidado da casa. As responsabilidades. Isso. Então, quando a gente tem alguma ocupação, quando a gente tem limitação para desempenhar essas atividades, o terapeuta ocupacional vai intervir para melhorar o desempenho das pessoas nessas atividades, né? Ou para prevenir perdas, no caso de criança, para estimular esse desenvolvimento, um funcionamento mais independente. Então, o foco é sempre essa questão da função, né? Então, como terapeuta ocupacional, eu sou professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG e a gente trabalha, né, com a saúde do idoso. Né? Orienta os profissionais, mas também atende idosos, por exemplo? Atendemos. Eu supervisiono o estágio no ambulatório Geni Faria, do Hospital das Clínicas. E lá eu tenho um atendimento específico para idosos com demência, com depressão. A gente faz esse trabalho de reabilitação cognitiva, um trabalho específico para idosos que estão né, vivenciando essa fase mesmo de um envelhecimento mais adoecido, né? Com principalmente as demências, a doença de Alzheimer, entre outros tipos de demência e transtornos, né, depressivos, entre outras coisas. A pessoa que trabalhou muito na vida, né, que se desgastou demais, seja numa atividade braçal, corporal, ou também exercitando a mente, né? Gastando muito ali também. Essa pessoa, ela tem tendência de ter uma velhice, né? Essa fase do idoso mais debilitado ou não? Qual que é a dica? Para a gente também, que é jovem ainda, que vai chegar lá, saber, né? Como caminhar e construir esse tempo. Eu acho que a questão é o equilíbrio. Né? O ideal é que a gente tenha uma atividade do dia a dia equilibrada e equilíbrio entre os tipos de atividade que a gente realiza.
Porque às vezes a pessoa ela trabalha muito, mas ela não faz outros tipos de atividade, ela não cuida dos relacionamentos familiares, das relações sociais, de outros interesses. E aí quando ela se aposenta, ela vai ter um baque muito grande por essa ausência do trabalho, que era o centro da vida. Então é importante a gente ter esse cuidado, esse desenvolvimento da espiritualidade, de outros interesses, para que a gente tenha, então, né, construa esse envelhecimento mais saudável, mais né, bem-sucedido. Existe esse termo, né, de envelhecimento bem-sucedido. Legal. Existe um perfil, doutor Ronald, do idoso hoje no Brasil, no mundo? Existe um perfil de como que o idoso está? Qual o quadro atual dessa fase da vida? O idoso no Brasil, com a melhoria da saúde, certo? Ele conseguiu um aumento da expectativa de vida. Mas nota-se que com essas variações socioeconômicas, o idoso hoje ele está, inclusive, no mercado de trabalho, ele voltou a trabalhar. Então, são idosos que esperavam se aposentar e agora estão tentando trabalhar com outras atividades. Então, além dos trabalhos e as alterações que ele teve ao longo da vida, ele hoje se vê na necessidade de trabalhar. Para ele chegar bem, então, é o que a gente vê comentado, tem que ter medidas ao longo da vida, principalmente focando alimentação, exercício físico, uso adequado de medicamentos, para ter bem, né? Mas o idoso, a que a gente nota no consultório, por alterações normais da idade que a gente percebe, não são só alterações na cor do cabelo ou da pele, mas é um envelhecimento como um todo, alterações fisiológicas que vão afetar o desenvolvimento imunológico, questões cognitivas, cardiovasculares, então aumento da prevalência de doença nessa população, principalmente as doenças cardiovasculares e oncológicas. Mas assim, num comparativo de alguns anos atrás, hoje se envelhece melhor? Hoje se envelhece melhor. A gente tem, através de todas essas atividades, a gente consegue prevenir mais as doenças e a gente tem condições mais com os avanços de tratar melhor as doenças, coisas que há 50 anos a gente não conseguiria tratar. Existem doenças que se sobressaem na fase da velhice hoje no Brasil? Quais são as principais doenças? As principais são as doenças. O acidente vascular cerebral é a maior causa de incapacidade física do Brasil. As doenças do coração, infarto, as arritmias e as doenças oncológicas. Diversos tipos de câncer, tumores, são as maiores dificuldades e as doenças mais complexas que a gente lida no dia a dia. Tá, a gente está falando aqui do idoso no geral, né, de como está o quadro dos idosos, como que a gente deve também se preparar para viver essa fase, porque todos nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, né, que passa rápido o tempo. Agora a gente vai ouvir os idosos que nesse período do frio, nesse período do inverno, que já tem um tempo aí, né, em muitos lugares do Brasil, essa fase, esses meses do inverno são mais frios, né? Então, como lidar também com isso, como se cuidar nesse período do ano, dessa estação? Vamos acompanhar, então, o que eles dizem. Primeiro, hidratar-se muito, agasalhar bem. Eu tomo vitamina. Tomar muita água, suco. Evitar ambientes fechados. A gente se agasalha, né? Beba muita água. Dormir mais cedo. Alimentar bem, tomar bastante água. E sorrir bastante. Olha só as dicas dos próprios idosos, né? O que vocês dizem disso? É importante mesmo? Certíssimo, estou de parabéns, né? E, assim, quem dera, né? Se a gente puder chegar na idade com esse espírito, tudo que eles têm aqui, é isso que a gente quer, a gente que deseja, né? Isso mesmo. Agora, falando dessa questão do inverno, um ponto que eu acho que é importante é a questão da atenção ao calçado, né? Então, a gente está falando de agasalhar, né, desse cuidado, mas às vezes em casa a pessoa tem o costume de andar de chinelo, um chinelo solto atrás, às vezes nesse inverno coloca meia ou coloca um sapatinho que, né, aqueles sapatos de quarto, sim, que eles são soltos atrás e podem deslizar. Ou mesmo o sapato solto, ele pode ocasionar que a pessoa tropece. Então, é importante ter esse cuidado, né? O ideal é que seja um calçado preso ao pé. Até mesmo resfriado, né? Se você está com o corpo exposto, fica mais propenso. E outra dica, além da que eles já citaram muito bem, procurar seu médico. O idoso também tem que ser visto igual a gente era no passado, igual criança. Tem um calendário, tem
imunizações a gente tem que tomar vacina adequadamente, isso previne várias doenças, principalmente nesse tempo agora. Então é importante ter a vacina, ter seu médico, um calendário vacinal, seguir direitinho isso, são medidas fáceis e que a gente consegue prevenir várias doenças, né? A alimentação, a gente citou, mas assim, acho que vale também a gente ressaltar um pouquinho mais sobre isso, né? Qual é a dica, como que deve ser os cuidados com a alimentação. A alimentação é importante, assim, evitar um pouco da comida com sal, né? Isso é fundamental ao longo da vida para a gente chegar na terceira idade bem. Alimentos mais ricos em óleos, frutas, verduras. As carnes não é tão fundamental no dia a dia, mas privilegiar as carnes brancas com menos gordura, uma vez por mês talvez, a carne vermelha para ter. E a alimentação, suplementação de cálcio, alimentos com laticínios, queijos, são importantes para a gente prevenir doenças como osteoporose, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Isso ao longo da vida tem um impacto fundamental. E a atividade física também é recomendada? Quantas vezes por semana? Como dosar isso também, juntando a alimentação? Tem um estudo até muito interessante. Idosos que a partir dos 60 anos fazem 15 minutos de caminhada leve por dia, em 10 anos a mortalidade dele é 30% melhor. Então, com caminhada de 15 minutos, você já reduz em 30% sua chance. Então, não são medidas simples do dia a dia, subir uma escada, andar um pouco no parque ou tentar caminhar, sempre estar ativo, dançar, atividades complementares, fazer artesanato. É importante o idoso estar se movimentando, sempre estar cuidando da mente e do físico. E a atividade física ela é importante também para a função cognitiva, né? Melhora a oxigenação do cérebro, então isso é também importante para prevenir, evitar, né? Essas atividades em grupo, né? Também hoje a gente vê que é muito comum entre os idosos fazer aulas juntos, seja de atividade física, uma dança ou um esporte, outra atividade mesmo, até para fazer um artesanato elas fazem em grupo. Isso é interessante, essa relação, esse contato uns com os outros. É muito importante, né? O contato social é uma atividade altamente desafiadora, estimulante, né? A gente tem que falar, responder, né, conversar, saber do que aconteceu antes para a gente manter esse contato social. Então, além de ter um apoio emocional, né? Então, esse contato social é muito importante para a gente envelhecer bem, né? Buscar o contato social, não ficar só esperando que as pessoas venham até você. É importante que, né, as pessoas busquem isso. E nisso, principalmente para as atividades grupais, as mulheres saem na frente, né? As mulheres, elas participam mais de grupos do que os homens, né? Então, é importante que os homens também participem desses grupos. Isso é fundamental para a saúde deles. Bacana, é bom porque a gente vê, assim, muitos velhinhos, muitos idosos que são super jovens, né? Que conversam, que sorriem, que brincam, que interagem. E faz toda a diferença mesmo. A gente vê que essas pessoas realmente duram mais, têm uma qualidade de vida melhor na velhice. Em relação às quedas, doutor Ronald, a gente vê que também acontece muito, né? Os idosos caírem. E aí, como os ossos já não são tão fortes, acaba sendo, né, um problema. Às vezes, tem alguma dica, algum cuidado que precisa ser tomado nesse sentido? Claro. No dia a dia, uma grande causa das quedas, além do que a doutora Luciana já comentou, da questão do sapato adequado e tudo, são o uso excessivo até de medicações. Eles podem dar uma queda na pressão súbita do idoso, ele pode cair. E como já pela fisiologia ele tem um pouco de fragilidade óssea, então ele está suscetível a queda, fraturas, e a fratura no idoso ele fica acamado, isso tem um risco de morte, ele gera coágulos ali que podem soltar, desprender, causar morte. Então tudo que puder evitar no cuidado de idoso e no dia a dia tornar os locais mais acessíveis, funcionais, protetores para os idosos, minimizar esse efeito da queda, né? Para a gente encerrar esse momento aqui com vocês, passa rápido demais, doutora Luciana, as principais queixas dos idosos hoje, o que eles mais reclamam nessa fase? Muitas vezes existe uma queixa de não ser compreendido, às vezes, pelos mais jovens, dessa diferença entre as gerações, né? Eu acho que é importante, às vezes, a solidão, né, de não ter esse contato.
Por isso que eu acho que é importante, assim, faz parte também o idoso buscar, né, esse contato. E como assistem pessoas de todas as idades, é importante que as pessoas também valorizem o idoso, né? É muito importante a gente valorizar a velhice porque ele é um vencedor. Ele conseguiu chegar até uma idade que muitas pessoas não conseguiram. Muitos morreram pelo caminho. Então a gente tem que admirar e valorizar porque esse contato ele é importante para todo mundo, para os jovens e para os mais velhos. Quanto mais a gente puder dar atenção, carinho, e quanto a gente aprende, né? Eu, pelo menos, sou apaixonada pelos idosos. Eu gosto demais de gastar tempo, de conviver, de aprender com eles. Acho que é uma riqueza. Eu tive a oportunidade de conviver muito com a minha avó, então acho que já trago isso desde criança, né? E eu vejo quanta diferença também faz na vida de uma criança, de um jovem que tem contato com um idoso, né? Muito para todo mundo, né? Inclusive, os idosos hoje também estão nas redes sociais, né? Muitos usam também aí as ferramentas, aí, os aplicativos. Daqui a pouquinho a gente volta, então vou dar uma olhadinha aqui em você que está participando. Qual é a mensagem que você está mandando aqui para o programa, se tem dúvidas, se tem algum comentário. Já já a gente volta, 2 minutinhos. Estamos de volta agora com você que nos acompanha aí do outro lado. Quero mandar um abraço para a Isabel, acompanhando lá em Pernambuco, ela dizendo que a gente falando de idoso, ela bateu a saudade do pai que está no céu há pouco tempo, né? Faz pouco tempo que ele partiu e ela, falando de idoso, ela foi lembrando e ela mandou aqui a mensagem. Um abraço para você. E tantos que estão com saudade também, né? Dos seus velhinhos que já não estão mais no meio. Então aproveitem, viu? Vocês que têm os idosos próximos, aproveitem, curtam, gastem tempo mesmo, porque vale a pena. Depois vai fazer falta. Tem aqui mensagem também da Ana Maria Machado. Bom dia, eu sou mineira e amei a receita do pão de queijo. Depois ela gostou da dica da margarina, que ela já ouviu falar, mas ainda não tinha colocado. Também o Peta Silva Agnaldo, com a Luciene acompanhando em casa. Hoje ele dizendo que está tendo o privilégio de ter a esposa do lado, que está de férias, acompanhando o programa também. Adorou a receita do pão de queijo. Daqui a pouquinho tem a próxima receita do bolo, que a gente já vai começar. Também a Suelen Silva perguntando aqui pela receita. Depois a gente posta, o programa fica na íntegra, viu, gente? Então, quem não conseguiu acompanhar direitinho o passo a passo, o link do programa Manhã Viva, hoje, no final da tarde ou amanhã, vai estar disponível para você acompanhar direitinho, rever tudo aí no Facebook ou no YouTube também. A Karen Nunes também pergunta no Facebook do artesanato, que ela não conseguiu também. Tem muita gente pedindo. Então, o artesanato da Magda que a gente mostrou no primeiro bloco, do encampamento ali com EVA, é magdapaola.silvasantos no Facebook. Magda Paola, tudo junto, .Silva Santos, tudo junto aí para você. A Ilza Pimenta também participando conosco, a Luciene, olha só, um abração, Lu, para você. Luciene trabalha aqui na Canção Nova, está de férias, acompanhando de casa. A Daniele Cristina também pergunta no Face, que eu acabei de falar, o Cícero Ferreira, lá do Ceará acompanhando, Karina Lima, Renata Aguiar, José Carlos, tem muita gente mandando aqui mensagem, participação para nós, mas a gente vai dar início aqui na nossa receita do bolo, senão não dá tempo, né? A gente quer que a Amanda fale com tranquilidade, mostre o passo a passo. Bem-vinda, Amanda. Obrigada, Verônica. Mais uma vez conosco. Mais uma vez. Gostaria de agradecer, e se eu começar o programa sem agradecer algumas fãs que assistiu no programa anterior, eu vou ser xingada então depois. Já fala, aproveita. Foram muitas mensagens de carinho, de elogio, receitas, postaram fazendo com a família, com os filhos, que foi o mais bacana. Então, assim, é bom saber que a gente pode ajudar e está sempre contribuindo, né? Gostaria também, só rapidinho, mandar um abraço para a dona Adelina de Campo Belo, que nos assiste todos os dias e pediu para mandar um grande abraço para o Arthur e para a Sandrinha também. Bacana. Vamos lá para o bolo? Vamos lá. Amanda, deixa eu só mostrar o pão de queijo, gente. Olha, o pão de queijo está prontinho aqui, que a Patrícia fez no primeiro bloco. E os que ficaram no forno também já estão aqui. Vocês podem acompanhar. Já está aqui prontinho, assadinho. A gente já vê o ponto, ó. Tá quente. Daqui a pouco eu experimento aqui o pão de queijo. Mas agora a Amanda vai nos ensinar, então, esse bolo, que é um bolo diferente. Como é o nome, Amanda? É Red Velvet. Red Velvet, então, de pote. Olha que bacana que fica aqui no potinho. São algumas opções de decoração para presente agora, Dia dos Pais. A gente pode fazer ele como se fosse um mini cupcake. Tem várias apresentações. Pode mudar também o recheio. Aqui eu vou ensinar um recheio tradicional. Esse bolo é um bolo americano que ficou muito conhecido no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Pela falta de comida, eles faziam com beterraba.
Só que a cor não era tão vermelha assim, era um pouco rosado. Mas ele ficou muito famoso e ainda é famoso nos Estados Unidos, só que hoje a gente usa o corante alimentício. Entendi. Então, eu vou passar a receita e vou montar. A gente não vai ter condição de fazer o bolo hoje por causa do tempo, mas é super simples. E a gente já monta para o pessoal de casa, pelo menos ter uma noção de como que é montar o bolo no potinho. E depois você pode disponibilizar também a receita no Facebook, Vou disponibilizar a receita na íntegra e o passo a passo de como monta também, para quem não conseguiu. O endereço da Amanda no Face, pedacinho de doce, brigadeiria gourmet. Isso mesmo. Pedacinho de doce, brigadeiria gourmet. Para a receita, é um bolo super simples, super fácil de fazer. A gente usa batedeira. Tem 2 processos. Na batedeira, a gente coloca 4 ovos inteiros. Vai batendo o ovo com 270 gramas de açúcar ou 2 xícaras. Eu gosto de falar xícara porque nem todos têm a balança em casa. Mais fácil. 2 xícaras de açúcar, meia colher de chá de vinagre branco. Por que o vinagre, Verônica? Porque ele dá uma umedecida na massa. Como os americanos não costumam colocar muitos confeitos nem recheio, o bolo já é mais úmido, a massa dele. E ele fica mais fofinho também. Vai batendo na batedeira, depois coloca 2 xícaras de farinha de trigo e meia colher de fermento. O fermento a gente deixa por último, porque agora vai vir um segredinho que é para ele ficar vermelho. No fogo a gente coloca 100 ml de leite, mais 3 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de chocolate em pó, um chocolate que tem menos açúcar, para ele não ficar tão doce. E 1 colher de sopa de corante. O corante que a gente usa é um corante em pó ou corante em gel. Não vamos usar o líquido não, depois eu até mostro aqui, eu trouxe para mostrar. É um corante em pó ou em gel. O líquido não fica nessa cor que a gente precisa. Colocou no fogo, antes de ferver, só levantar a fervura, a gente já mistura aqui na batedeira e encerra até ficar uma massa bem Outro dia misturada. Você vem fazer então o bolo aqui passo a passo? Passo a passo, de novo a gente faz. Mas a receita vai estar lá, é bom a gente fazendo que o pessoal de casa vai acompanhando. O bolo colocou para assar. Hoje é só a montagem, né? Hoje é só a montagem. Colocou o bolo para assar. Depois, Verônica, para facilitar, a gente parte os pedacinhos assim, ó. Se o potinho for quadrado, a gente vai colocando no quadradinho. Se for redondo, a gente tem uns cortadores redondos, mas também não precisa. Na faca a gente ajeita. Tem pessoas que gostam de quebrar o bolo todo, esfarelar ele todo, mas eu não gosto. Eu gosto dos pedacinhos porque fica mais bonito na montagem e até para comer também. Vamos lá? Vamos lá. A gente coloca os pedacinhos, vai ajeitando no potinho. Aí aqui é uma terapia pra gente chegar na velhice, né? A gente vai aqui, eu falo que é uma terapia, coloco uma música na cozinha e vai trabalhando aqui. Eu gosto de usar esse saco de confeitar, a gente coloca... O que tem aí? Aqui é um recheio de creme cheese, que eu também vou dar a receitinha rápido, mas lá no Facebook também vai ter. Esse bolo, nos Estados Unidos, ele é famoso com esse creme cheese, que é esse recheio. Mas o recheio, já fiz com frutas vermelhas, creme de frutas vermelhas, ganache de chocolate branco com frutas vermelhas também fica delicioso. Um doce de leite. Um doce de leite. Aí você pode abusar da criatividade. Então aqui a gente vai intercalando, vai montando as camadas e vai ajeitando. Eu falo que a gente vai fazendo a caminha para ele e vai ajeitando para ele ficar as cores bonitas e vai bastante recheio. Aí a gente vai intercalando, recheia de novo. Vai dando contraste, Vai né? dando contraste. Bolo e o recheio. Bolo e recheio. Esse recheio, você já quer passar? O que tem, mais ou menos? Quero sim. São 335 gramas de creme cheese, 150 gramas de manteiga, 275 gramas de açúcar de confeiteiro, que é mais ou menos umas 4 xícaras. E aí a gente bate na batedeira. Vai batendo até ficar um creme bem grossinho, bem fofinho. E a gente coloca também a baunilha, que é mais ou menos meia colher de baunilha, porque aí ele dá um gostinho e o contraste com o creme cheese, ele fica azedinho, Amanda, é bem gostoso. E aí ele serve gelado ou serve assim mesmo? Pode servir assim, pode servir gelado também, vai do gosto da pessoa, né? Aqui a gente finaliza, vem com a tampinha do pote, fechou. A gente tem um presentinho
uma sobremesa. Bonito, né? E você Bonito, mesmo gostoso. preparou, né? Eu Tem mesma todo o carinho, fiz. você Isso. gastar o tempo, Isso. fazer ali. E aí usa criatividade, pode usar com chocolate, pode usar com um merengue de frutas vermelhas, aí fica à vontade pra gente mexer e brincar com a receita. E aí a Pode fazer mesma estilo massa, cupcake, pois estilo- é, a mesma massa você pode pôr na forminha Pode e fazer o fazer na bolinho. forminha, essa forminha é uma forminha de cupcake. Uhum. E aí esse aqui eu já recheei com esse ganache branco, que é creme de leite e chocolate branco, então ele é todo envolvido no chocolate, depois coloquei esse confeito. Uhum. E aí a gente pode brincar. Pode fazer estilo naked cake também, que fica um bolo bem bonito, com frutas vermelhas. Aí vai da criatividade. Até bom que dá um dinheirinho também, né? A gente pode vender e é uma renda, um lucro aí para todo mundo. Que bacana. Então, um pedacinho de doce, Brigadeiria Gourmet, no Facebook, é o contato da Amanda, que vai estar disponível essa receita. Já está ou ainda vai Não, pôr? vou postar Vai pôr. agora, já coloco. E A gente já compartilha no do Manhã Viva também, e aí você já pega aí na sua casa. e aí a gente volta para fazer a receita na íntegra Isso, em faz uma o outra bolo modelagem. aqui. Maravilha. Então, gente, hoje a gente aprendeu a fazer essa montagem aqui do bolo pra gente presentear, fazendo o bolinho no pote. E como a Amanda disse, você pode substituir o recheio com aquilo que você tiver em casa, Sim. né? Com aquilo que você gostar mais ou a pessoa que você vai presentear. Então tá aí essa dica pra você. Pedacinho de doce gourmet. Tem alguém que você esqueceu de mandar um abraço? Não, acho que eu lembrei de todo mundo. Acho que eu lembrei de todos. Que bom. Então vamos Obrigada. experimentar a receita. Deixa eu chamar os convidados aqui, o Dr. Ronald e também a doutora Luciana, para experimentarem aqui o pão de queijo, que também já está pronto, e o bolinho aqui no pote. Quem está em casa vai poder fazer depois. Antes da gente encerrar, gente, só quero mostrar a revista Canção Nova aqui do mês de agosto. Então, eu estou aqui com a revista Canção Nova na mão. Congresso Eucarístico Nacional, olha só. 17º Congresso Eucarístico Nacional. A capa aqui da revista Canção Nova desse mês, com o tema Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária. E aí tem todo um conteúdo de evangelização aqui na revista Canção Nova, preparado especialmente para você que nos acompanha, para você que nos ajuda, para você que ama essa obra. Para receber essa revista, você que ainda não recebe, você pode se associar, ser um colaborador, né, um sócio Canção Nova que ajuda a gente na evangelização, que toda essa obra é mantida com doação de pessoas que acreditam, que amam, que são beneficiados também com a evangelização da Canção Nova. Então, clube.cançãonova.com é o endereço para você fazer o seu cadastro. E a doação é o quanto você quiser, é o quanto você puder. Pode ser no débito automático, pode ser também, junto com a revista, vem o boleto e você faz a sua doação em qualquer agência bancária, tá bom? Então, a gente conta com você para a gente continuar evangelizando, para essa obra se manter no ar e tantas pessoas serem beneficiadas. clube.cançãonova.com é o nosso endereço na internet. A gente fica por aqui, então, experimentando as receitas e você pode fazer em casa. Obrigada, doutora Luciana. Obrigada, doutor Ronald. Uma alegria. Deus abençoe, gente. Até amanhã. Gastou como queria, esbanjou e sentiu fome e decidiu voltar. Pai, recebi o seu perdão, voltei de coração, somente quero ser um servo seu. Cansei de viver longe de ti, estava morto e reviveu. CançãoNovaPlay.com. Assine já!